Vamos entrando, vamos entrando. Olá, para quem já entrou, me falem se o som tá bom. Vamos dar um tempinho pro pessoal entrar, uns 2 minutinhos. Adiantando aqui, né? Vamos dar um spoiler sobre a aula enquanto o pessoal tá entrando. Hoje a gente vai falar sobre crimes muito importantes que têm caído demais nas provas, que faz muito parte também da nossa atividade policial. Então a gente tem que falar sobre esses crimes. São crimes que estão em pauta, tanto pela importância deles, quanto pelas alterações legislativas que nós tivemos, né? Então são crimes muito importantes que nós temos que estudar, temos que falar sobre eles. E por isso eu resolvi trazer hoje para o nosso encontro, que são os crimes contra a dignidade sexual. Acho que o pessoal já entrou, né? Dá mais um tempinho para o pessoal entrar. Vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Milena Sapienza, eu sou delegada de polícia no estado de São Paulo e sou professora de Direito Penal aqui no Que Concursos. Eu dou aula de penal especial, né? Então, eu dou aula sobre os crimes previstos no nosso Código Penal e eu gosto muito de falar sobre as alterações legislativas, que eu acho que isso é o que o examinador mais tem cobrado hoje em dia, é isso, é saber quem está atualizado e quem não está atualizado. E esses crimes contra a mulher, né, principalmente os crimes que envolvem a dignidade sexual, são crimes que têm uma incidência muito grande nos últimos concursos, né? Vem tendo e a tendência é que tenha cada vez mais, por isso eu acho que a gente tem que falar muito sobre esses crimes, a gente não pode dar margem para errar, né, pessoal? Então a gente tem aulas muito importantes sobre esse tema aqui no nosso curso, né, para quem tem assinatura limitada. Nosso curso é completo, tem cada crime detalhado, é uma aula para cada crime, com PDFs completos, com resolução de questões, questões atualizadas, voltadas para as provas de vocês, termômetro de aprovação, tem tudo que vocês precisam, né? E hoje eu trouxe aqui para esse encontro uma pincelada, né, uma visão geral sobre esses crimes, falando principalmente sobre as alterações legislativas que nós tivemos, que isso com certeza é o que vai ser cobrado nas provas de vocês, né? Então quem tem assinatura ilimitada com certeza tem acesso a todo o conteúdo completo, com certeza já está a par dessas atualizações legislativas, né? Mas para quem não tem ainda ou quem ainda não estudou, vamos tentar nessa aula dar uma pincelada geral e quem tiver prova aí em vias de acontecer, com certeza, se vocês prestarem atenção aqui na nossa aula, eu tenho certeza que vocês vão acertar as questões que os examinadores andam pedindo, né? Esses crimes contra a dignidade sexual são muito importantes, tanto para a nossa prova quanto para a atividade policial. Eles são muito presentes nos plantões, né? Eu hoje trabalho numa delegacia da mulher, então eu lido demais com esse tipo de crime, por isso eu acho tão importante a gente falar sobre eles. E também para o dia a dia, né? Para a nossa vida, é importante saber hoje o que está sendo criminalizado ou não, porque nós tivemos umas alterações legislativas muito importantes, principalmente no que diz respeito a esses nudes enviados, umas ameaças de vou vazar suas fotos íntimas. Então eu acho que até para não só para o concurso, mas para nossa vida é importante saber hoje o que é criminalizado, como está, como o código hoje traz isso, né? O que eu posso, o que eu não posso fazer. Por exemplo, ninguém sabe, mas vira e mexe vaza aí alguma foto íntima de famoso, né? Os famosos nudes, né? E aí sai em algum site, aí o pessoal, o fulano apareceu pelado e sai no site. E todo mundo costuma o quê? Printar essa foto e sai compartilhando com as amigas, com os amigos, né? Se divertindo. Isso hoje, pessoal, a gente vai ver nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, né? Que não é uma aula, mas mais um bate-papo. Vocês vão ver que isso hoje é crime. Então vejam a importância de ficarmos a par das atualizações legislativas. Vejam a importância de a gente saber hoje o que está previsto no nosso Código Penal. Eu trouxe alguns slides para. Eu não quero que isso aqui pareça uma aula, né? Que fique pesada, nem nada disso. Eu trouxe alguns slides mais para mostrar como está previsto lá na lei, né? Mas eu quero que isso aqui seja mais um bate-papo, eu quero que vocês entendam esses crimes. Eu acho que a mídia às vezes dá muita informação errada, mal divulgado, então acho que a gente tem que conversar sobre isso.
Esses dias teve um bafafá, né? Assim, muito se falou sobre a possibilidade da ocorrência de um crime lá no Big Brother, se teve, se não teve, se teve algum crime contra a liberdade sexual ou não. E a imprensa falava muito em assédio sexual. Ah, fulano vai ter que responder por assédio, fulano assediou a moça que estava no programa. Tá aí uma informação totalmente equivocada, gente. Aquilo não era assédio. Se existiu um crime lá, né? Se for comprovado que teve algum crime lá no Big Brother, não era um crime de assédio. Então é isso que eu quero trazer hoje para vocês. A diferença desses crimes sexuais para a gente não errar mais. Assédio sexual, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas assédio sexual precisa ter uma hierarquia, precisa ter uma atividade funcional, precisa ser meu chefe. E a gente tem mania de falar que é assédio, que tudo é assédio. Ah, fulano tentou beijar a ciclana, é assédio. Fulano passou a mão na ciclana, é assédio. Não é assédio, pessoal. Assédio precisa de uma superioridade hierárquica, precisa ser meu chefe, a gente precisa trabalhar junto. Então vejam como a gente usa errado os termos. Ah, então é estupro. Será que é estupro? A gente vai começar vendo o crime de estupro. Será que, às vezes a imprensa fala sem consentimento é estupro? Qualquer ato sexual sem consentimento é estupro. Será que é? Vamos entender bem esses crimes sexuais hoje, pessoal? Acho muito importante esse tema para as provas e também para a nossa vida, para a gente não falar mais errado, para a gente saber o que pode ou não ser feito. Então eu queria começar mostrando para vocês como está previsto o crime de estupro no nosso Código Penal. Então vamos lá. O Código Penal traz no artigo 213 o crime de estupro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique algum ato libidinoso. Vamos lá. Aqui. O que é estupro? Pessoal, estupro é você obrigar alguém a praticar, participar de algum ato libidinoso, né, algum ato de cunho sexual, mediante violência ou grave ameaça. Olha como a gente erra. Ah, ela não queria, mas fez. É estupro? Teve violência ou grave ameaça? Não teve. Então não é estupro. Ah, mas não é não. Ela não queria, foi contra a vontade. Estupro precisa ter violência ou grave ameaça. A vítima de estupro tem que ter sido uma vítima de um ato cometido mediante violência ou grave ameaça. Então, olha que importante. Às vezes a gente vê, por exemplo, a vítima não queria muito, mas também não demonstrou se queria ou não, e aí aconteceu o ato sexual, não teve nenhum ato de violência ou grave ameaça, mas a gente fala, não, ela não queria, não, é um crime de estupro. É um crime de estupro? Não é, pessoal, não é um crime de estupro. O estupro precisa de violência ou grave ameaça. Ah, então, Milena, tá bom, você está dizendo então que ela não queria, mas também não se opôs, teve lá o ato, então não tem crime? Não foi isso que eu falei. Tem crime, mas não é o crime de estupro. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente começa a achar que aquilo tem que chamar assédio, aquilo tem que chamar estupro, a gente está equivocado. A gente tem que saber o nome de cada crime. Estupro é com violência ou grave ameaça. Se não teve violência ou grave ameaça, mas teve um ato de cunho sexual que a vítima não queria, que a vítima não consentiu, nós temos um crime sim. Nós temos uma importunação sexual, um crime grave também, mas não é o crime de estupro, tá? Então, estupro tem que ter violência ou grave ameaça. Não se esqueçam disso, tem que ter violência física ou grave ameaça, tá? Se cair na prova de vocês, não caiam em pegadinha. Sem violência ou grave ameaça, não temos o crime de estupro. E isso eu bato muito nessa tecla nas minhas aulas, porque o pessoal confunde muito, o pessoal acha que falou não ou não queria, mas não falou não e é estupro. Não. Estupro é mediante violência ou grave ameaça. Só. Quem pode ser vítima de estupro? Pegadinha de concurso, cai toda hora isso e o pessoal erra. Antigamente, a gente tinha uma outra definição de estupro. Estupro só existia com conjunção carnal.
Conjunção carnal é o ato sexual, é a introdução do pênis na vagina. Isso é uma conjunção carnal. Então, se não houvesse conjunção carnal, não seria estupro. E a gente tinha que estupro tinha que ser vítima mulher e tal. Hoje não. Hoje o estupro é qualquer ato libidinoso, qualquer ato de cunho sexual, mediante violência ou grave ameaça. Então a vítima pode ser qualquer pessoa, pode ser homem, pode ser mulher, qualquer pessoa, qualquer indivíduo obrigado, mediante violência ou grave ameaça, a praticar um ato de cunho sexual é uma vítima de estupro. Olha que importante, muita gente acha que só mulher é vítima de estupro. Não. Se uma mulher, ou um homem que seja, né, obrigar um homem a praticar qualquer tipo de ato sexual contra a vontade dele, nós temos um crime de estupro, tá? E um exemplo, um adolescente obrigado a fazer algum ato sexual, né? Nós temos um crime de estupro. Então, olha como isso é importante. Outra pegadinha muito importante que tem caído muito nas provas. O estupro exige contato físico? Pessoal, eu vi outro dia num concurso essa pergunta e muita gente caiu nessa pegadinha. Tem que ter contato físico para existir estupro? Vejam só que pegadinha maravilhosa que o examinador tá louco para fazer para vocês. Não tem que ter contato físico entre as partes. Nossa, mas como assim? Como é que vai ter um ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça sem contato físico? Pessoal, a gente pode, por exemplo, ter um caso, olha só, que a vítima e o autor estão conversando por uma web, estão conversando por uma rede social qualquer, por um WhatsApp, seja lá por que for, estão conversando de forma virtual, e o autor, mediante ameaça, pede para que a vítima pratique algum ato sexual. Então ele pede, ó, se você não se masturbar, eu vou matar alguém da sua família, eu vou divulgar suas fotos íntimas, eu vou, sei lá, ele faz alguma ameaça de mal injusto para ela, eu vou te perseguir, faz uma ameaça de algum mal injusto para ela, sem contato físico, e obriga que ela pratique algum ato de cunho sexual, algum ato libidinoso. Já foi pegadinha de concurso isso, pessoal, e pode ser novamente. É possível, sim, um estupro sem contato entre as partes. Importantíssimo, né? Isso tem muita tendência a cair nas próximas provas. Eu aposto que isso é uma coisa que vai cair sim, vai ser cobrado em provas. E é uma pegadinha meio maldosa aí que o examinador gosta de fazer. Tanto, eu acho que os 3 pontos de estupro que mais caem em prova. Eu até, ó, marca no caderninho de vocês, faz aí uma anotação para quando vocês estiverem estudando, vocês lembrarem de focar nisso, tá? Os 3 pontos que mais caem sobre estupro. Primeiro, só mediante violência ou grave ameaça. Não é não, pode existir outros crimes, mas o estupro, violência ou grave ameaça. Segundo, a vítima de estupro pode ser homem ou mulher. Terceiro, o estupro não exige contato físico entre as partes. Eu acho que isso mata o estupro. Eu acho que você sabendo essas pegadinhas aí, você não vai cair, sabendo desses detalhes, você não vai cair em nenhuma pegadinha do examinador. Eu acho que aí a gente já consegue matar. É importante saber que o estupro hoje, a ação de estupro, ela se procede mediante ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? Não depende da vontade da vítima. E o que isso quer dizer? Por exemplo, se nesse tal de reality aí no Big Brother ou em qualquer outro reality, as pessoas assistem e lá ocorre um estupro, alguém comete algum ato de cunho sexual mediante violência ou grave ameaça, as pessoas assistiram. Ainda que a vítima não manifeste a vontade dela de desistir desse processo, vai existir sim uma investigação, né? Se alguém fizer um BO, registrar, denunciar, vai existir uma investigação, vai existir uma ação penal e o autor pode ser preso, ainda que não seja de vontade da vítima, tá? Antes dependia de uma manifestação de vontade da vítima, né? Por ser um crime tão pessoal,
a vítima deveria mostrar que ela quer que se proceda, porque ela vai ter que passar por um laudo, ela vai ter que ser ouvida, ela tem que ter vontade também, né, que se proceda essa ação, mas hoje, pela nossa legislação, não. Independente da vontade da vítima, independente da manifestação de vontade da vítima, vai se proceder à investigação, vai se proceder à ação penal, o autor vai sim responder pelo crime, tá? Ação penal pública incondicionada. E outro ponto muito importante que também pode ser cobrado é que o estupro é crime hediondo em todas as suas formas, simples, decorrente, se decorrer morte, se decorrer lesão grave, sempre o estupro será um crime hediondo, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. E também é importante a gente lembrar que quando o resultado do estupro é uma morte, uma lesão grave, é importante a gente ter em mente, né, que para a gente falar numa forma qualificada, né, para a gente pensar num estupro qualificado, a intenção do agente tem que ser estuprar, tá? Esse resultado, morte, lesão, tem que ser uma decorrência, não pode ser vontade dele, tá? Se ele tem vontade de matar, tem vontade de estuprar, ele responde em concurso, responde por um outro crime. Aqui, esse resultado, morte, lesão, ele tem que ser um resultado não pretendido, né? Tem que ser o que a gente chama de um crime préter-doloso. O dolo era estuprar, mas o resultado acaba sendo gravoso, uma morte ou uma lesão, mesmo sem a intenção do agente, tá? Eu acho que com isso vocês matam o crime de estupro em qualquer prova. Aí a gente vai para um crime que durante um tempo os exemplos dos livros, das aulas eram muito surreais, assim, eram muito fora da realidade. Então eu queria mostrar aqui para vocês de que crime que eu tô falando, que eu acho que hoje a gente tem um exemplo tão, não vou dizer comum também, que não é um crime tão comum, mas a gente tem um exemplo prático, a gente tem muitos BOs que mostram esse crime. Então eu queria trazer para vocês que eu acho que pode também ser cobrado numa prova esse crime, que é a violação sexual mediante fraude. O artigo 215 traz para a gente ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, reclusão de 2 a 6 anos. Pessoal, antigamente os livros traziam exemplos assim, olha, o cara tá, a moça tá numa festa fantasia, e aí o autor, ele tá fantasiado, ele finge que é outra pessoa, ela acha que é o marido dela. Olha, eram exemplos tão fantasiosos que a gente não conseguia imaginar que isso pudesse acontecer na vida real. Essa violação sexual mediante fraude nada mais é do que algum ato libidinoso enganando a vítima. A gente não tem um exemplo bem comum, assim, de um meio fraudulento que faz com que a vítima não entenda bem? Olha um exemplo super atual que acontece na prática, que eu já fiz BO sobre isso. O casal está praticando um ato sexual, como um acordo, os dois querem, tá tudo bem, com um preservativo. A mulher, né, desse relacionamento aceitou essa relação sexual e tá lá acontecendo a relação sexual com preservativo, seja mulher, seja homem, né, seja quem for. E aí a outra parte retira o preservativo sem que a vítima perceba e conclui o ato sexual sem preservativo. Veja bem, pessoal, era um ato sexual consentido, estava tudo bem, não tinha violência, não tinha grave ameaça, não tinha não da vítima, não tinha nada. Era um ato sexual consentido, estava tudo bem, mas a vítima consentia esse ato sexual com preservativo. E de repente, enganando a vítima, né, de um jeito fraudulento, aquele autor retirou o preservativo. Vejam só. E aí continuou o ato sexual sem preservativo. E a vítima foi enganada. Então existiu um ato libidinoso, existiu uma prática de ato sexual que a vítima foi enganada sem o consentimento da vítima para aquele ato em si. Então essa violação sexual mediante fraude, hoje, ela é percebida na sociedade, ela é percebida em fatos reais, a gente não precisa mais daqueles exemplos fantasiosos, a gente tem exemplos na vida prática. Então é um crime que hoje a gente percebe que acontece, já fiz BO disso e pode vir a ser cobrado numa prova, tá? Acho bem importante a gente estudar esse crime.
Próximo crime que eu quero falar é uma cerejinha do bolo aí. Eu acho que é um dos crimes contra a dignidade sexual mais cobrados em prova. Muito atual, muita confusão, o pessoal erra muito. Então vamos entender o que é essa tal de importunação sexual. Quando eu falei para vocês que ato libidinoso sem violência grave e ameaça, mas sem o consentimento da vítima, é um crime, mas não é crime de estupro, eu estava falando aqui da importunação sexual. E o que é essa importunação sexual? Praticar contra alguém e sem a sua anuência um ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou de terceiro. Então, pessoal, cadê eu aqui? Vamos lá. Eu ainda me confundo, né, com essas tecnologias. Então, quando a gente tem um ato sexual mediante violência grave e ameaça, a gente já sabe que é o estupro. Agora, quando a gente tem um ato sem consentimento, lembra do não é não? Sem consentimento, mas que não teve violência grave e ameaça, nós temos a importunação sexual. Muitas vezes eu cito, né, que o ato, se não tiver violência grave e ameaça, não é estupro, e eu recebo muita crítica na minha rede social. Ah, então você está falando que não é crime? Não sei o quê. Primeiro que não sou eu que estou falando, né? Eu dou aula sobre o que o código diz. Então, eu falo mesmo para instruir, para orientar as pessoas, não se é minha opinião ou não, eu instruo sobre a nossa legislação. Então, não é realmente estupro, mas eu não falo que não é crime. Hoje é um crime sim, é o crime de importunação sexual. E como foi criado esse crime? Por que esse crime foi criado? Hoje ainda tem muitos desses casos, né? Mas teve uma época que estava correndo muito atos libidinosos dentro de transportes públicos. Ou em show, em fila, seja lá onde for. Mas teve um caso bem emblemático que aconteceu num transporte público, acho que foi no metrô, se eu não me engano, e o homem ficou roçando na mulher na frente dela e ele ejaculou naquela mulher. E aí veio uma super discussão, porque não cabia no crime de estupro, porque o entendimento foi, principalmente do magistrado, foi de que não havia violência ou grave ameaça. E aí todo mundo falava, como que não há violência? Ejaculou na mulher, isso não é um ato de violência. Mas o entendimento que prevaleceu é que não havia uma violência física contra aquela vítima, né? Não existia uma agressão. Então entendeu-se que não era uma violência física, portanto não cabia o crime de estupro. E aí ficou assim, é um crime gravíssimo, é uma conduta gravíssima e não cabia um crime de estupro, era meio chocante. E aí acabava entrando como uma contravenção penal, com uma peninha lá simbólica, não era um crime. A gente tinha a contravenção penal, né, de importunação. E aí dava esse ar de impunidade, né? Poxa, alguém roçou lá na mulher, ejaculou, a mulher indo trabalhar. É uma violência, é uma agressão, é uma coisa horrorosa, né, de se imaginar. Mas não cabia o estupro, porque não era, foi o entendimento que prevaleceu, é que não era uma violência física. E aí o legislador, então, falou, olha, essa contravençãozinha aí de importunação ofensiva ao pudor, ela não tá legal, né? Não tá satisfazendo. Isso é uma coisa que andava acontecendo mesmo, ainda acontece em transportes públicos, em shows, e tinha que ter uma punição mais severa, tinha que mostrar que isso não poderia acontecer. E aí então o legislador trouxe esse crime de importunação sexual. É importante a gente ter em mente duas coisas. Primeiro, que é esse não é não, né? Então é qualquer ato libidinoso sem o consentimento da vítima. Não precisa ter violência, não precisa ter grave ameaça, é qualquer ato libidinoso sem o consentimento da vítima. E é importante a gente saber que quando o legislador criou esse crime, ele revogou aquela contravenção penal que a gente tinha. E esse crime é um crime que é de ação penal pública incondicionada, que independe de vontade da vítima. E hoje qualquer ato de cunho sexual, mesmo que seja pouco gravoso, se for sem consentimento da vítima, hoje recai aqui nesse crime, porque nós não temos mais a contravenção, tá? Para tipificar. Então, é importante a gente saber disso, tá, pessoal? Um crime muito atual, muito importante, uma tendência gigante em cair na prova de vocês, tá? E pra gente saber também não falar errado, que eu vejo a mídia falando muitas vezes não é não, se foi é estupro, não é estupro, é essa importunação, tá? Agora a gente vai chegar no outro crime também muito importante, que foi o que eu falei que
A mídia errou muito naquele caso do reality, né? Se existiu ou não crime, ainda vai se comprovar, mas a mídia falava muito em assédio. Ah, os participantes do reality foram expulsos por assédio, terão que responder por assédio. E não era assédio, né? Pode ser uma conduta criminosa, pode, a depender do que ficar comprovado, pode ser sem importunação, se tem violência ou grave ameaça, pode ser um estupro, pode ser qualquer crime, mas não o assédio sexual. E por quê? Porque eu vou mostrar para vocês agora como que o Código Penal trata o crime de assédio sexual. Assédio sexual é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior, hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Pessoal, assédio sexual só existe se existir essa hierarquia funcional. Tem que ter uma relação de emprego e tem que ter a hierarquia. Não basta só a relação de emprego. Por exemplo, se eu sou vendedora de uma loja e o outro vendedor, na hora que eu tô trabalhando, começa, vamos sair, vamos não sei o que, começa a me importunar, começa a querer levar uma vantagem sexual, alguma coisa assim. Ele é da mesma hierarquia que eu. Não é crime de assédio. O assédio é, por exemplo, quando o meu chefe fica tentando levar uma vantagem sexual utilizando o seu cargo. Por exemplo, ele pega e fala, olha, a gente podia sair, né, Milena, ir para um motel, você não tá querendo aquela tua promoção? Ou ele nem precisa falar da promoção, mas ele se aproveita do fato dele ser meu superior hierárquico, eu tenho medo de perder o meu cargo, e ele vai lá e faz passa a mão, ou fica me chamando para sair, fica posso perder o emprego. Esse é o crime de assédio. Então, quando a gente vê qualquer conduta de cunho sexual que não envolva essa relação profissional, essa superioridade hierárquica, a gente pode estar diante de estupro, pode estar diante de importunação sexual, mas não assédio. E isso é muito importante a gente saber. Primeiro, para a gente não falar errado, porque a gente vê muita gente chamando de assédio o que não é assédio. Segundo, porque se cair numa prova, a chance de errar é muito grande se você não souber direitinho o que é o crime de assédio, tá? Vamos tratar agora de um crime muito atual, que é o tal do nudes que a gente está aí falando, né? Acho muito importante vocês saberem o que é crime e o que não é, sobre as nossas... a nossa inovação tecnológica, né, de trocas de mensagens, de caráter íntimo, de troca de fotos, de filmagem, de ato sexual, né? Então a gente tem que saber o que é crime, o que não é, o que pode, o que não pode. São alterações legislativas muito recentes, né? Então vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre esses crimes, tá? Vamos dar uma olhadinha? Hoje o nosso Código Penal traz o registro não autorizado da intimidade sexual. Artigo 216b. Produzir, fotografar, filmar ou registrar cenas de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Na mesma pena incorre quem realiza montagem com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Então vamos lá, pessoal. Hoje, você filmar o ato sexual sem autorização de algum dos participantes, hoje é crime. Artigo 216b. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Então vamos supor o casal. O casal está lá praticando um ato sexual consentido, normal, eles estão mesmo os dois querendo, eles têm um relacionamento, mas o rapaz instalou uma webcam e está filmando aquilo. Que seja para ele assistir depois, para ele ter prazer sexual, seja lá pelo que for, ele filmou sem autorização da parceira dele. Veja bem. Mais que isso, vocês viram quando eu mostrei para vocês o crime? É registrar conteúdo sexual, conteúdo de caráter íntimo, cenas de nudez, tudo isso entra nesse 216b. Então veja bem, se a gente tiver uma loja de roupa e o dono da loja coloca uma câmera dentro do provador para filmar as mulheres se trocando.
216B. Um outro exemplo, se o dono de um motel resolve instalar uma câmera dentro do quarto e filma o que os hóspedes fazem naquele quarto. 216B. Quando a gente fala nesse crime, que a gente fala produzir, filmar, fotografar conteúdo de nudez, de ato sexual, de ato libidinoso, sem autorização dos participantes. A gente não fala, o legislador não trouxe um fim específico para divulgar ou para ter prazer sexual, ou para... não falou nada disso. Então, o simples fato de filmar caracteriza esse crime. Pessoal, eu tive no plantão um caso que, olha só, o casal praticava sexo dentro da casa deles, tá? Eles tinham relação sexual dentro da casa deles, mas tinha uma janela que se via. E o pessoal do prédio da frente, né? Pessoal não, uma pessoa do prédio da frente via aquilo e se incomodava. Eles estão dentro da casa deles, praticando ato sexual. E o vizinho está vendo da janela deles, porque é um prédio virado para o outro, enfim. Essa vizinha, ela simplesmente filmou esse ato sem autorização dos participantes e divulgou no grupo do condomínio, querendo que eles fossem penalizados. Então a intenção dela, a princípio, não era obter um prazer sexual, a princípio, né? Pode ser até que ela tinha filmado por isso, não sei. Mas a princípio, mesmo que não fosse, ela filmou sem autorização dos participantes, ela responde por esse 216B. E mais, ela ainda divulgou e nós temos um crime para essa tal divulgação. Lembra que eu falei para vocês que quando vaza um nudes, né, uma foto qualquer de um famoso e começa todo mundo divulgar, isso pode ser considerado crime? Então, a gente está falando desse crime de divulgação. Vamos dar uma olhadinha? Hoje, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar fotografia, vídeo, outro registro de estupro ou sem o consentimento da vítima de cena de sexo, nudez ou pornografia, reclusão de 1 a 5 anos. Artigo 218-C. Então, pessoal, hoje vocês percebem que não tem um fim específico, não precisa ser para obter prazer sexual, para denegrir a imagem da vítima, não precisa nada disso. Basta divulgar. Então, hoje, quem divulga uma cena de sexo ou de nudez sem autorização do participante, comete esse crime. Então, aquela senhorinha que filmou e divulgou no grupo, ela comete o crime de registrar sem autorização e de divulgar. Eu tô lá, recebi a foto do ator famoso que eu gosto, começo a mandar para minhas amigas por brincadeira. Eu cometo esse ato divulgando uma cena de alguém nu, sem autorização dessa pessoa. A gente não tem esse direito. Se eu pratiquei ato sexual com meu namorado, ele consentiu filmagem, a gente filmou, a gente queria filmar, tá tudo bem, mas eu pego essa filmagem e divulgo para alguém. Eu cometo esse crime. Quem recebe nudes, conheci a moça na internet, recebi nudes, ela mandou, ela queria mandar, ela mandou, consentido, era para mim essa foto mesmo. Mas eu entro no grupinho dos meus amigos e divulgo essa foto dela pelada. Comete esse crime. Você recebeu nudes por livre e espontânea vontade, mas você não tem direito de divulgar foto íntima de ninguém. Não tem o direito de divulgar um ato sexual, ainda que você seja um dos participantes. Então vejam que importante que são esses dois crimes. A chance de cair nas próximas provas esses dois crimes é gigante, porque é um crime muito atual, é uma atualização legislativa, é um crime que vem ocorrendo muito se fala em nudes, muito se fala em punição para quem divulga, para quem ameaça divulgar, para quem registra sem autorização. Então vejam que já existe essa punição, já existe essa previsão legal e é muito importante que a gente saiba que é crime registrar e é crime divulgar, tá, pessoal? Eu acho que esses crimes a gente tem que saber tanto para a nossa vida quanto para as nossas provas, porque vai cair nas próximas provas com certeza. E por fim,
nós vamos ver os crimes sexuais contra vulneráveis. Também é um assunto muito importante, muito atual, tem chovido nos concursos. Concurso de área policial tem caído muito isso. E mais que isso, também é assunto que vem sendo mal divulgado na mídia, vem causando certas dúvidas nas pessoas, nos plantões policiais. Então é muito importante a gente entender quem são os vulneráveis. A mulher que toma um negocinho e pratica um ato sexual com alguém. A mulher que bebe, fica alegrinha e pratica atos libidinosos. Será que ela é vulnerável? Será que nós estamos entendendo direito o que o legislador quis punir? Vamos dar uma olhadinha? Nosso artigo 217-A traz conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena de reclusão de 8 a 15 anos. Incorre na mesma pena quem pratica as ações acima descrita com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para o ato ou que por qualquer outra causa não possa oferecer resistência. Pessoal, vamos entender esses três vulneráveis quem são? Primeiro vulnerável, o menor de 14 anos. E aqui a gente tem que entender, a gente tem que decorar e nunca mais errar o entendimento que prevalece conforme o texto da lei. Menor de 14 anos é vulnerável. Qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos é crime. Pessoal, quem tem que saber disso é o autor, é o adulto, não é a criança, tá? Ah, ela tem 12, 13, mas ela se veste com roupa curta, ela vai em baile funk, ela queria, ela provocou, ela foi lá e pediu. Pessoal, não importa. O adulto tem que entender que menor de 14 anos não é apto para um ato sexual, não é apto para consentir um ato sexual. Qualquer ato libidinoso, qualquer ato de cunho sexual com alguém menor de 14 anos é crime. Independente de qualquer coisa, ela quis, ela autorizou, ela pediu. Não tem isso, pessoal, não tem, porque ele não é apto a consentir. Seja menino, seja menina, não são aptos a consentir em atos sexuais, tá? Então, se você de 18, 20, 30 pratica qualquer ato libidinoso com aquela menor de 14 anos ou com aquele menor de 14 anos que queria, que consentiu, que usou roupa curta, que foi no baile funk, que fez qualquer coisa que vocês pensarem, é crime. Ah, mas ela não é mais virgem. Ah, mas ela se prostitui. É crime. O entendimento hoje que prevalece, não tem mais discussão sobre esse assunto, é letra de lei, menor de 14 anos, não tem consentimento válido, não pode praticar ato de cunho sexual, sempre será vulnerável, sempre será crime. Pessoal, um ponto muito importante sobre esse assunto. Foi muito midiático um caso, né? Aliás, a gente já teve mais de um caso, então vale a pena discutir que isso tem grandes chances de cair, né? A gente sabe, eu não vou falar de aborto aqui, né? Fica para um outro encontro, mas a gente sabe que o aborto decorrente de estupro é permitido pela nossa legislação, certo? Todo mundo sabe que a vítima de estupro tem o direito de interromper aquela gravidez. Nesse caso, da menor de 14 anos, independente de como se deu o ato sexual, se ela ficar grávida, ela é vítima de estupro, ela tem direito ao aborto, à interrupção da gravidez, tá? Não dá para querer convencer essa menor de 14 anos a levar essa gravidez adiante, a ter esse filho, a entregar esse filho para adoção. Não, pessoal, ela é vítima de estupro, ela tem o direito de se submeter a uma interrupção da gravidez. O representante legal dele dessa menina tem todo o direito de interromper essa gravidez, tá? Ninguém pode obrigar a levar adiante, mesmo porque muitas vezes não tem nem constituição física para ter esse filho, tá? Além do que é fruto de uma violência, porque pela nossa legislação, qualquer ato libidinoso contra menor de 14 anos é um crime de estupro. Isso não tem discussão, pessoal, independente da opinião de vocês, se vocês concordam, se não concordam, é a lei, é assim que a lei está prevista hoje, e se cair na prova de vocês, vocês não vão errar. Menor de 14 anos não é apto a consentir nenhum
ato de cunho sexual, sempre será estupro e, portanto, sempre será permitida a interrupção dessa gravidez, tá? Isso é muito importante, isso tem chovido nas provas. E como a gente teve esse caso muito emblemático, muito midiático, da menina que foi vítima de estupro, teve a sua gravidez e teve dificuldade para interromper essa gravidez, é importante a gente saber que ela tem sim o direito dessa interrupção, tá? Quem mais é vulnerável? Aquela pessoa que por alguma deficiência não consegue consentir o ato, não consegue entender o ato. Presta atenção, pessoal. Às vezes a pessoa pode ter um atraso mental, pode ter alguma doença mental, mas ser apta a consentir um ato sexual. Ela pode ser apta a entender e querer praticar o ato sexual. Então a gente tem que prestar muita atenção se aquele atraso, aquela deficiência realmente limita essa capacidade de entendimento e de discernimento ou não. Já tive no plantão pai querendo fazer BO porque a filha tinha praticado ato sexual, uma filha maior de idade, mas com atraso mental. E aí ela passou por laudo com psicólogo, psiquiatra, tudo, e todos entenderam que ela era plenamente apta a entender os atos sexuais, a autorizar, a consentir, e ela realmente queria, era o namoradinho dela, entendeu-se que não havia crime. Então a gente tem que ter em mente que essa deficiência mental dessa pessoa tem que tirar esse caráter de entendimento, tá? Esse caráter de discernir, de concordar com aquele ato sexual. E por fim, a gente tem como vulnerável aquela pessoa que por qualquer causa não tem capacidade de resistência. E nessa qualquer causa, o que é mais comum que a gente tem hoje nos plantões, a gente tem a bebida e drogas. Então aquela pessoa que por ter feito uso de drogas ou bebidas, essa pessoa perde a capacidade de resistência, ela também é uma vulnerável, ela também é vítima de estupro de vulnerável. Mas aqui atenção, não é aquela pessoa que bebeu um pouquinho, ficou alegrinha e aí acabou perdendo um pouco os feios e foi lá, né, praticou ato, depois se arrependeu porque não queria, eu tinha namorado. Não é isso, pessoal. É quem realmente não tem capacidade de resistência. Seja pelo uso de drogas, seja pelo uso de álcool, seja pelo que for. E o importante é saber que o uso de droga, o uso de álcool pode ter sido consentido ou não. Então, por exemplo, vai ser vítima de estupro de vulnerável. Tanto aquela vítima ficou desacordada porque colocaram um remédio na bebida dela, sem ela perceber, ela ficou desacordada e foi vítima de estupro de vulnerável, quanto aquela vítima que quis beber, quis usar droga, ela quis chapar, mas ela perdeu a condição de oferecer qualquer tipo de resistência e alguém vai lá e pratica um ato sexual sem que ela pudesse evitar isso, sem que ela pudesse se defender disso, tá? Então não importa se o consumo de drogas ou álcool foi consciente, se ela quis ou não. Se ela se tornou incapaz de resistir àquele ato, ela é vulnerável. Então esses pontos caem muito nas provas, vocês não podem errar de jeito nenhum. O examinador sempre pega nesses pontos, ele gosta de falar sobre isso. Ele gosta de falar que a menor de 14 anos era apta a consentir, então sempre vai tentar te confundir colocando que ela era uma prostituta, que ela não era virgem, que o entendimento hoje é de que para existir estupro de vulnerável tem que ser virgem ou tem que ser isso. Não, pessoal, é vulnerável o menor de 14, sempre, menino, menina, é vulnerável quem não tem a capacidade de discernir por algum atraso mental, né, algo assim, e é vulnerável aquela pessoa que por qualquer causa perdeu a sua capacidade de resistência. Esses são os vulneráveis, e essas hoje são as nossas vítimas de estupro de vulnerável. E eu acho muito importante esse artigo, eu acho que tem tudo para cair e vocês têm que ter em mente isso, vocês não podem errar de jeito nenhum, tá? Então a gente não vai esquecer que é ação penal pública incondicionada e eu queria trazer dois termos também que o pessoal tem confundido muito. Se o crime é praticado mediante concurso de dois ou mais agentes, né, são causas de aumento de pena. Se o crime é praticado mediante concurso de 2 ou mais agentes, estupro coletivo. Se o crime é cometido para controlar o comportamento social ou sexual da vítima, estupro corretivo. Pessoal, não vamos
trocar essas duas definições, porque outro dia o examinador ele fez essa sacanagem e ele colocou estupro corretivo falando do coletivo para confundir mesmo. Então são dois termos totalmente diferentes, eles não podem ser confundidos. O estupro coletivo é aquele aumento de pena pelo concurso e o corretivo é aquele estupro que o agente pratica um ato sexual contra aquela vítima para ela prender, entendeu? Ah, não gosta de homem? Vamos ver se gosta ou não gosta. A mulher tem uma orientação sexual de não gostar de homem e ele vai lá e fala: ah, não gosta de homem, então você vai ver agora se vai gostar ou não vai gostar. A intenção dele é corrigir a orientação sexual dela. Vejam que loucura. Isso é uma causa de aumento de pena. Então não confundam esses dois termos que eu já vi examinador por maldade colocando um e outro e fazendo uma confusãozinha aí. E eu não quero que vocês errem uma besteira dessas. Esses são os pontos mais importantes nos crimes contra a dignidade sexual. É o que mais vem sendo pedido nas provas, é o que vai ser pedido nas próximas provas. Essas alterações são importantíssimas e vocês não podem errar, tá? Eu tenho certeza que vocês acertam qualquer questão com essas pinceladas que a gente deu aqui. Lógico que lá no nosso site, lá na nossa assinatura limitada, nós temos aulas completas sobre cada um desses crimes. Cada aula explica cada um desses crimes, com questões atualizadas, com exemplos, com mapas mentais, com fichamento. Então vale muito a pena vocês, né, quem já assina, quem não assina, que venha assinar, vale muito a pena assinar para ter aula completa, PDF, áudio, vídeo, vale a pena, né? Aqui a gente deu pinceladas, mas eu acho que com essas pinceladas vocês vão acertar qualquer questãozinha e essa é a importância de assinar o nosso canal e assistir todas as nossas aulas. É muito conteúdo gratuito, pessoal. Vocês conseguem ir muito bem numa prova com os nossos conteúdos gratuitos. São aulas de todos os temas, totalmente gratuitas, trazendo questões, resoluções de questões, atualizações legislativas, enfim, tem que assinar o nosso canal aqui embaixo, tem que acompanhar nossas aulas, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na preparação de vocês. Nesse finalzinho do nosso encontro, eu trouxe umas questõezinhas que eu achei super pertinentes e eu acho que a gente podia resolver juntos. Vamos lá? Primeira questão. Caiu aí para delegado de Polícia Civil de Goiás. Pink, recém-casada, procura um ginecologista para realizar exames preventivos de rotina. Antes de iniciar o exame, o médico pede para que ela se dispa. Logo após, ela se deita na maca e ele acaricia sua vagina e introduz o dedo. Nesse caso, o médico responde por o quê? Pessoal, quando eu falei daquela... Por isso eu quis trazer essa questão para a gente complementar essas nossas... Não vou chamar de aula, né? Esse nosso encontro. Quando eu falei daquela violação sexual mediante fraude, eu dei aquele exemplo da pessoa que retira o preservativo e continua o ato sexual sem preservativo e a vítima é enganada, né? E ela ela participa de um ato sexual mediante uma fraude. Outro exemplo super comum, infelizmente nós tivemos casos muito emblemáticos, muito midiáticos, é dessa fraude que o médico comete, que o líder espiritual comete, se aproveita da mulher estar lá naquela posição, confiando nele, né? E engana a mulher e pratica algum ato de cunho sexual enganando a mulher. Então, o médico que se aproveita para praticar um ato sexual, o líder religioso que, eu vou te benzer e aproveita para passar a mão. Nós temos essa violação sexual mediante fraude. Então, vejam como esse crime, que antigamente tinha exemplos tão mirabolantes, né, tão fantasiosos, hoje nós temos exemplos tão atuais, infelizmente, exemplos até comuns, né, que pessoas que líderes religiosos e médicos famosos que responderam por inúmeros casos, né? E a gente tem aqui a nossa violação sexual mediante fraude. Super importante esse tema. Eu acho que esse é um crime que hoje tende a ser cobrado também nas próximas provas cada vez mais. E CESP, delegado de Polícia Civil do Espírito Santo, considere a seguinte situação hipotética. Márcio, penalmente responsável durante a prática de ato sexual mediante violência e grave ameaça,
Vejam como o examinador ele fala pra gente o que ele quer. Então, ele está falando de violência ou grave ameaça. Atingiu a vítima de modo fatal, provocando-lhe a morte. Nessa situação hipotética, Márcio responderá por estupro qualificado pelo resultado morte, afastando o concurso dos crimes de estupro e homicídio, certo ou errado? Certo, pessoal, lembra que eu falei? Quando no ato sexual a intenção é estuprar, é praticar um ato sexual mediante violência ou grave ameaça, mas acaba matando ou lesionando, responde pela qualificadora, mas não por 2 crimes. Então, certo, ele responde aqui pela qualificadora do resultado dele. Então, pessoal, eu acho que eu trouxe o mais importante desses assuntos, o que mais tem caído nas provas, o que será cobrado na prova de vocês, com certeza. Eu acho que essas pinceladinhas que a gente deu não é uma aula completa, é um encontro para a gente falar sobre atualizações legislativas. Eu acho que vai ajudar muito vocês nas provas. Acho também que na vida da gente ajuda muito saber que registro de ato sexual agora é crime, divulgação também é bom a gente saber, né, para não cair em erro aí, que nem a senhorinha que ficou filmando o casal praticando ato sexual e depois não divulgou, então a gente tem que saber o que a gente pode ou não fazer. Então eu quis trazer os pontos mais importantes. Acho que essas 2 questões também foram bem importantes. E se você estiver estudando aí para alguma prova, não se esqueça de resolver o máximo de questões possíveis aqui no nosso site, Questões Atualizadas, que é a melhor forma de estudo, tá, pessoal? Assine a nossa assinatura limitada, aulas completas, vídeos, PDFs, áudio, mapas mentais, vale a pena assinar, assinem, não esqueçam, assinem o nosso canal, assistam nossas aulas gratuitas, muito conteúdo atualizado aqui de graça para vocês, voltado para as provas de vocês, não percam as nossas aulas, assistam, assinem aqui o nosso canal, tá, pessoal? Eu espero, estourei aqui o nosso tempo, né? Vou ter que encerrar porque já estourou. Até queria ver questões, né? Se alguém tem dúvida, mas estourou o tempo, já vai subir daqui a pouco. Então, pessoal, resolvam o máximo de questões possíveis. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro, tenham aprendido bastante. Quem quiser me seguir, Milena Sap, segue meu Instagram também, que tem muito conteúdo. E assine aqui o nosso canal, assista nossas aulas, não percam nossas aulas. Tá legal, pessoal? Bons estudos para vocês. Tenho certeza que com as nossas aulas vocês vão gabaritar aí os próximos concursos. Tchau, pessoal. Bons estudos!